suportando-vos uns aos outros. Vocês. Vamos fazer ainda um pouco melhor, né? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Amém. O tema escolhido, de grande relevância para todos nós, trata de diálogo e perdão, fontes de cura para um relacionamento bem-sucedido. Digam comigo: diálogo e perdão, fontes de cura para um relacionamento bem-sucedido. O fracasso da nossa sociedade para a criação de um ambiente de tolerância e amor está diretamente ligado à doutrina bíblica do pecado. Ou seja, nossa sociedade é violenta e tem diversas outras mazelas, dentre as quais a intolerância, a falta de amor, de perdão, porque o pecado é uma realidade. Contudo, estas questões também trazem como consequência a fragilidade do ambiente familiar. A ausência de Deus, dos princípios da palavra de Deus, fragilizam o ambiente familiar. E esse ambiente fragilizado tem por característica o acúmulo de problemas e a perda da capacidade de se autorrenovar. Quero dizer com isso que casamentos que não se renovam envelhecem. É inevitável o envelhecimento para os cônjuges. Ninguém aqui está ficando mais jovem. A aparência pode até melhorar em relação à adolescência, à juventude. Alguns de nós, se formos vistos em fotos antigas, talvez não sejamos nem reconhecidos, porque às vezes a irmã deu uma ajeitada assim na gente, né? Melhora o aspecto das coisas, que nem parece quem a gente era antes. Isso também acontece com a mulher. Às vezes o homem investe, dá aquela repaginada, e ele tem que fazer isso mesmo. E a mulher se torna até mais bonita numa idade já avançada do que quando ela era jovem e solteira. Mas isso não muda a realidade do envelhecimento. As pessoas envelhecem e devem envelhecer no curso natural da vida. Mas o relacionamento a dois, ele deve amadurecer. E amadurecer é diferente de envelhecer. Mas como esse relacionamento que nós estamos propondo bem sucedido amadurece? Por meio do diálogo e do perdão. É possível que ao ouvir estas expressões vocês pensem: mas isso é muito óbvio, é muito comum. Percebam que apesar de ser óbvio, de ser comum, vamos passar a vida inteira aprendendo
e nunca chegaremos à perfeição destes pontos propostos. O que significa diálogo? O que é dialogar? Dialogar, de acordo com o dicionário, é a fala em que há interação entre duas ou mais pessoas com o propósito de chegar a um entendimento. Diga comigo, com o propósito de chegar a um entendimento. Há uma diferença entre diálogo e conversa. O diálogo se distingue pelo propósito de chegar a um entendimento. A conversa são palavras soltas e podem estar no contexto de qualquer tipo de assunto. Mas o objetivo da conversa não é chegar a um entendimento. O diálogo, ele estimula a reflexão. Quem está dialogando está sendo convidado a refletir do que está ouvindo e ao mesmo tempo do que está falando. Os dois principais elementos do diálogo são a fala e a audição. Quais são os dois principais elementos do diálogo? A fala e a audição. Há alguns seriados que são bem interessantes e não é errado tirar um momento para descontrair assistindo-os. Eu me lembro de um que tem por título Eu, a Patroa e as Crianças. Quem aqui já viu? Olha só, quase todo mundo. E eu me lembro de uma conversa entre o Caio e a esposa dele. Qual era o nome dela? Jane, né? Isso. E ele fala num idioma, parece que ele está falando em chinês. Na verdade, ele está falando o idioma nato dele. Mas ela não ouvia, não entendia o que ele estava falando. E apenas concordava. Depois os papéis se inverteram. Era ela que estava falando e ele ouvindo. Ela falava do seu idioma nato e ele ouvia num idioma que não entendia. Irmãos, a verdade é que muitas vezes isso acontece na casa da gente. A esposa está dizendo uma coisa e você está lá entretido com o celular, pensando numa outra coisa, dizendo sim, dá certo. Sabe o que ela está dizendo? Imagina se ela estivesse dizendo, posso gastar o limite todo do cartão? E você, sim, dá certo. Mas parece que nessa hora, quando se fala em dinheiro, no instante, a atenção volta, né? Não existe diálogo quando as pessoas não estão se entendendo. Existe uma conversa, às vezes, de palavras jogadas fora. Preste atenção, diálogo é a conversa que tem por propósito chegar a um entendimento. Quando estamos dialogando, estamos convidando um ao outro a reflexão. Também estamos confrontando. O diálogo é uma conversa que confronta sem desrespeitar. Também estamos assumindo posicionamentos. E precisamos no diálogo aprender a falar e aprender a ouvir. Aprender a falar. A convivência faz com que os dois descubram quais as declarações que perturbam, que tiram a paz,
que soam como um desrespeito. Todas as vezes que você usar essas expressões, essas declarações, por exemplo, se você tem um marido que é um homem que odeia a mentira, e principalmente ser chamado de mentiroso, aí no meio da conversa você diz, é um mentiroso, pronto, acabou-se o diálogo. Você está mentindo, não tem mais diálogo. Você tem uma mulher que se esforça, trabalha o dia inteiro cuidando da casa, e quando começa o assunto, você diz, você não entende nada, que passa o dia todo sem fazer nada, eu é que trabalho dentro de casa. Pronto, acabou essa conversa. Não tem mais diálogo. Vai haver um fight aí, e Deus tenha misericórdia que não vá mais longe. E eu aconselho, se for mais longe, não chama o pastor para se meter no meio da briga, para apartar gente que está no meio de agressão física, não. Isso aí gera um problema enorme. Às vezes chama o pastor se mete no meio, apanha o pastor, apanha a mulher, apanha o homem. Daqui a pouco estão todos cantando um hino da harpa cristã na delegacia. Ó, com cego andei e perdido vaguei. Não deixe chegar a esse ponto. E aqui a gente vai descobrir o seguinte. Primeiro, há momentos em que é perfeitamente discernível a impossibilidade de um diálogo. Há certos pontos que são tocados, certos sentimentos que aparecem, que eles estão dando sinal, não é a hora dessa conversa. Não é a hora dessa conversa. Então, quando você entender isso aqui, olha, não é a hora da conversa, o que é que se faz? O que é que se faz, irmão? Se cala. Pastor, mas a vontade que eu tenho é de esculhambar. Tome água. Tome bastante água. Quando você está tomando a água, aí a raiva vai passando. Você sai, vai para outro lugar. E não volte não, porque às vezes a pessoa vai para outro lugar, mas fica ali pensando, né? Maquinando, o que é que eu vou dizer? Aí fica remoendo, quando chega, olha, você disse isso aqui comigo. Acaba até esqueceu do que disse. O que foi mesmo que eu disse? Faço não, isso não é diálogo. Isso é discussão. E não vai levar a lugar algum. Você vai ferir, você vai ser ferido, e no final das contas, o seu casamento foi prejudicado. Os filhos que presenciaram isso são prejudicados. A sua vida com Deus é prejudicada. Porque se marido e mulher não estiverem em acordo, até as orações podem ser interrompidas. Vocês estão vendo como dialogar não é tão fácil. Não é fácil. Saber falar, saber ouvir, saber conversar para chegar a um entendimento, discernir a hora de ficar calado, porque naquele contexto não dá para conversar. Você não está abrindo mão do diálogo e da conversa, você só está adiando, porque com raiva vocês não vão conseguir conversar. Há alguns assuntos que são muito difíceis de serem tratados, desde a área íntima, a questão financeira, entre outros pontos que são sensíveis, mas que precisam ser tratados. E não podem ser tratados na hora errada. Segundo, há situações em que é preciso haver, primeiro, conversas. Ou seja, você está preparando o ambiente para o diálogo. Você sabe que o que está dizendo naquele momento não está produzindo um entendimento. Mas se o seu propósito não é agredir, você pode ir aos poucos,
tratando do assunto. Olha só o exemplo. Você tem um assunto sério para conversar, mas você quer tratar desse assunto na hora que o homem está com fome. Estou falando aqui primeiro para as mulheres, vou chegar ao... Irmãos, dá para conversar bem sobre um assunto com fome? Homens, sim ou não? Dá não, irmão. Homem com fome é estressado. É assim. De comer a ele, quando ele tiver com a barriga bem cheinha. Meu filho, agora vamos conversar sobre o assunto. Já tem a sobremesa, né, irmão? E às vezes se o cara comeu demais, dá até um cochilo. Tá com sono, não consegue nem conversar direito. Quase que empachado. Não converse com fome. Agora atenção, homens. Perceber o período menstrual da mulher. Você sabe, dá uma olhadinha no tempo, qual é o período. Vai chegando aquele período, existe um negócio chamado, como é o nome? Olha, como todo mundo sabe, qual é o nome? TPM. Eu pergunto às irmãs, dá para conversar um assunto mais profundo exatamente nesse período da TPM? Ah, não. Tem que ter paciência. A mulher fica mais sensível, mais emotiva, às vezes mais brava. A mulher fica valente nesse período. Você conhece até pelos olhos. Cresce os olhos, você já sabe. Está naquele período, não está normal. Não, vamos deixar passar. São situações que merecem ser observadas. Vá aos poucos. Terceiro, aprenda a orar para conversar. Há um exemplo bíblico que dá a entender que houve uma conversa. Sara e Abraão tinham um problema para resolver. E o problema quem criou foi Sara. E Abraão contribuiu. Ou seja, não tinha inocente não. Abraão teve um filho com Agar. E chegou um momento que o clima estava tenso em casa. Nunca foi o propósito original de Deus que isso acontecesse. Eles foram além do que Deus queria. E vieram as consequências. E Sara queria que a mulher fosse colocada para fora. E o filho também. Mas Abraão, já com idade avançada, era o único filho que tinha. Ele tinha uma promessa. Tinha se cumprido. Aí agora o menino era novinho. Já havia um relacionamento pai e filho com um adolescente. E ele não queria dar ouvidos a Sara. Mas aí Deus entrou na história. E disse a Abraão, dá ouvidos à tua mulher. Olha, irmã, eu sei que homem, eu sou homem, a gente sabe disso. A gente é mais difícil às vezes de ouvir certas coisas. Mas quando o seu marido não conseguir ouvir o que você está falando, fale com quem é poderoso de verdade. Fale com Deus. Porque tem hora que Deus entra no casamento para dizer assim, escuta a tua mulher. Pastor, e o outro lado tem mulher que é difícil, opiniosa, e o homem fala e ela não escuta, parece que aumenta a raiva. Ore, meu irmão. Ore, porque o Deus que fala com Abraão também sabe falar com Sara. Aí o diálogo consegue fluir. Ou seja, há estratégias que, humanamente falando, são possíveis de serem colocadas para o diálogo fluir. Mas quando essas estratégias humanas não estiverem funcionando, saiba que você tem uma ferramenta poderosa para influenciar a sua família e o seu casamento. E se chama oração. Fale com Deus. Ore a Deus, porque
Primeira oração vai fazer bem a você. Você vai estar bem o suficiente para dialogar. Vai te dar paz e segurança para iniciar uma conversa. E para transformar a conversa num diálogo. Para chegar a um consenso, a um entendimento. Se os casais aprenderem isso aqui, aí não tem gritaria, não tem baixaria, não tem desrespeito. Por quê? Porque aprenderam a falar e usar as palavras certas, não para provocar, mas para chegar ao entendimento. E aprenderam a ouvir. Muito bem, pastor, mas e o que ficou para trás? Antes da gente aprender isso aqui, se ficou alguma sujeira, precisa ser tratada com o perdão. Mas o que é perdoar? É reconhecer que alguém errou contra você. Contudo, optar em deixar o rancor de lado em relação a essa pessoa. Perdão é um ato de decisão no que se refere às questões internas que perturbam a paz de um indivíduo. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não levar mais em conta. Pastor, eu não perdoo, porque eu estou com raiva. E quando eu estiver com raiva, eu não perdoo. Você está confundindo perdão com sentimento. E perdão não é sentimento. O perdão, na verdade, controla os sentimentos. O perdão dá a você as rédeas sobre os sentimentos. Enquanto você não perdoa, quem está comandando você são os instintos e os sentimentos. Quando você decide perdoar, você assume o controle. Porque perdão não é sentimento, perdão é decisão. Há alguns conceitos errados na nossa mente sobre perdoar. A gente pensa às vezes que perdoar é mudar o ofensor. Ou seja, a pessoa disse ou fez isso comigo, eu me recuso a perdoar, porque eu entendo que se eu perdoar a pessoa, não vai mudar nunca. Então eu não vou fazer isso aqui. Ou então, se eu perdoar, ele vai achar que eu estou acreditando que ele mudou e vai continuar tudo do mesmo jeito. O perdão não muda a pessoa. Mas pastor, eu me decepcionei muito, porque eu já perdoei, mas voltou a acontecer. Então essa é a minha grande decepção. Por isso eu não consigo perdoar mais. Perdão não vai mudar a pessoa que lhe ofendeu. Perdão vai mudar o que está acontecendo dentro de você. O perdão vai mudar você. Porque você não vai viver mais com raiva. Você não vai viver mais doente. E não é justo que você carregue o ofensor todos os dias nos seus ombros. Você não tem força para isso. Ninguém tem. Enquanto a gente não perdoa, nós estamos levando essa pessoa para todo canto conosco. Essa pessoa não tem mais importância para mim, eu não ligo mais, mas quando dorme pensando, quando acorda, está pensando, está comendo e pensando na raiva que lhe fez, trabalhando e pensando, chega na igreja, vê a pessoa, está pensando. Então você é quem está sendo prejudicado com isso. Você está dando importância demais a essa pessoa, porque ela não larga você, está perto de você de manhã, tarde e noite. Mas o perdão nós queremos tratar de forma específica dentro do casamento. E aqui aparece uma dificuldade ainda maior, porque o ofensor continua morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, sendo servido por você de alguma forma. Então como é que você vai conseguir conviver com isso? Ou você vai se tornar uma pessoa muito amarga, insuportável, e vai descontar isso em todo mundo que estiver perto de você. Ou esse relacionamento vai ruir, vai romper-se, e você vai continuar ferido ou ferida, mesmo depois desta ruptura. Perdoar não muda o ofensor. Perdoar também não premia o ofensor.
Ela está querendo que eu perdoe, ele está querendo que eu perdoe, mas não é assim não. Você não está dando um prêmio para essa pessoa não. Você está fazendo um bem para você. Perdoar é libertar-se do rancor. Quando você perdoa, você se liberta do rancor. Mas presta atenção, nós citamos que perdão não é sentimento, perdão é decisão. Então mesmo com raiva, você pode decidir perdoar. Só um instante. Mas vamos pedir aqui licença ao pastor Bruno, que tem um carro ali que está exatamente pedindo que as pessoas que prepararam o jantar adentrem aqui. É um Corsa branco, com dizer tantas contabilidades. Nós gostaríamos que essa pessoa, com bondade, tirasse o carro só para mim. Obrigado. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Vamos lá, perdoar é se libertar do rancor. Mesmo com raiva, você pode decidir. Ah, pastor, mas eu vou estar sendo falso, porque eu ainda estou com raiva. Não, você está sendo verdadeiro. Eu estou com raiva, mas eu decido perdoar. A partir de agora, eu estou lutando contra a raiva. Eu estou lutando contra esse sentimento ruim, negativo. Toda vez que vier o sentimento, eu vou começar a dizer: eu perdoo. Essa pessoa não merece ser perdoada, mas eu fui perdoado por Deus. Essa pessoa não merece o perdão, ninguém merece, mas eu não mereço viver desse jeito, então eu decido perdoar. Essa pessoa fez uma injustiça, mas eu tenho que seguir em frente. Então perdoar também é seguir em frente. Em último lugar, perdoar é ser parecido com Jesus. Quando você perdoa, você está sendo verdadeiramente cristão. Não espere a pessoa pedir perdão a você. Pastor, não perdoei porque nunca me pediu perdão. Você não precisa que ele lhe peça perdão. Você não precisa que ela lhe peça perdão. É lógico que o perdão, o pedido de perdão, certamente vai fluir no contexto de um diálogo. Mas se não aconteceu, você não pode continuar sofrendo porque não ouviu uma frase. Aí às vezes a pessoa diz: eu não perdoo porque não me pediu perdão. Aí a outra diz assim: então me perdoe. Agora eu não perdoo porque você só está pedindo perdão porque eu disse que não tinha pedido. Acontece ou não acontece assim, não? Você não precisa disso, não. Na verdade, você precisa perdoar. E qual é a base para perdoar, pastor? Jesus, o exemplo de Jesus, o ensino de Jesus. Pedro foi perguntar até quantas vezes se devia perdoar, irmão. E alguém disse que quando ele disse até 7, ele superou um número que era aceito popularmente, que era até 3. Então ele já colocou por cima até 7, achando que estava fazendo uma coisa muito grande. Aí Jesus disse 70 vezes 7. Ah, pastor, então são só 490 vezes? Não. Quantas vezes se fizer necessário. A declaração foi tão forte para Pedro que ele disse assim: acrescenta-me a fé. Eu nunca vi Pedro pedir fé para andar por cima das águas. Eu vi ele pedir socorro, depois estava afundando, mas fé não. Em várias situações, contextos de milagres, Pedro está lá e não pede para aumentar a fé. Mas quando se tratou de perdão, ele disse: aumenta a minha fé. Nós precisamos compreender o perdão como uma dádiva de Deus. É um escape de Deus para a sua vida, para a sua saúde, para a sua espiritualidade e para o seu casamento. Você não pode acumular no relacionamento, no casamento, rancor, raiz de amargura, ressentimento. Há uma parte que no casamento tem a facilidade maior de lembrar-se das ofensas. A mulher
é mais sensível. Preste bem atenção, meu irmão, pelo amor de Deus. Na hora da raiva você diz uma besteira. Às vezes não vigia, solta um palavrão. Não devia não, porque é crente, mas não vigiou. Quis atribular a mulher, chamou ela de burra, de feia, dentre outras coisas ruins que eu não vou citar mais para a gente, de repente, virar bagunça, né? Aí você vai lá, diz. Aí você diz, eu estava com raiva, por isso que eu falei. O outro dia você esqueceu do que falou. Está lá trabalhando, empolgado, até na obra, esqueceu. Daqui a 10 anos, ela vai dizer o dia, a hora, os minutos, a roupa que você dava e o jeito que você falou. A natureza feminina é assim, ela vai lembrar. Ela pode até ter perdoado, viu? Presta atenção, ela pode ter perdoado. Mas ela vai lembrar. Naquele dia, dentro do carro, você estava com fome, você estava com aquela camisa vermelha, azul, amarela, você estava com aquele chinelo de uma cor e outro de outra, e você disse isso comigo. Presta atenção, meu irmão. Você não gerar uma ferida que dure tanto tempo. E presta atenção, minha irmã, porque ter essa memória privilegiada para lembrar de tudo isso não pode ser abertura para guardar um rancor. Ele diz, mas comece a pensar, eu perdoei. Ele nunca me pediu perdão, mas eu não vou viver mal por causa disso. Ele é bruto demais, pastor. O senhor não sabe, esse homem é grosso que nem papel de enrolar prego. Mas quando você casou com ele, Deus lhe deu a estrutura para ser uma multidão de prego e aguentar. Foi. Então agora, não acha que você é frágil, fraquinha. Não. Diálogo. Vá mudando desse homem, vá deixando ele fino. Não pode ser fino demais, mas vá educando ele. Meu filho, é assim. É assim, a mulher vai educando os homens vai educando as mulheres. Olha, irmão, eu usei uma palavra aqui do princípio chamada cumplicidade. O casal precisa de cumplicidade, mas as coisas boas. Porque se houver cumplicidade em coisa ruim, é arriscado morrer os dois precocemente. Porque Ananias e Safira, eles não estavam errados da cumplicidade. Fizeram coisas juntos. Casal precisa fazer coisas juntos. Veja aqui que a irmã Edna está fazendo aqui encenação, cantando, e pastor Pinheiro também, ó. Gestozinho bem bonitinho. Havia um clima assim de cumplicidade. Eu até aproximei mais assim a câmera para mostrar o sorrisozão dele. Coisa boa. Mas se a cumplicidade for para coisa ruim, você vai trazer prejuízo para sua casa. Você chega em casa, está lá estressado com a igreja, começa a falar da igreja de pastor, e a mulher sabe que isso vai trazer um prejuízo enorme. Os filhos vão ter raiva da igreja, daqui a pouco vão se bloquear para ouvir a palavra de Deus, não vão conseguir ficar. Aí ela sabe que isso tudo está errado e fica concordando. É verdade, é assim mesmo, aquele é um cara de pau. Não seja cúmplice nisso, não. Às vezes é a mulher que gosta do moído e tem um problema com uma na igreja e arruma com outra e fica naquela fofoquinha, e o marido vendo o negócio. Aí ao invés de dizer, minha filha, faça isso não, a palavra de Deus diz diferente, não dê ouvidos a isso não alimente isso não. Aí ele entra no meio, é verdade, você é injustiçada, essas mulheres não prestam nenhuma, só você, minha filha. Dá certo não, irmão. É diálogo e é perdão. E qual é o objetivo disso? Não é relacionamento saudável, bem sucedido. O casamento cresce quando um ao outro ajuda e até cobra esforço. Eu sei que esse texto aqui está num contexto diferente, mas a aplicação dele é verdadeira.
Casais precisam ser cúmplices no amadurecimento, no serviço que prestam a Deus, no propósito de fortalecer a casa, os filhos. Preste bem atenção. A falta disso aqui que a gente está citando está gerando famílias doentes. E há fenômenos terríveis acontecendo. Mulheres que, aderindo ao discurso feminista, começam a zombar dos homens, a dizer que homem não presta, que todo homem é isso, que todo homem é aquilo. Daqui a pouco estão tendo tentações em relação a outras mulheres, porque partiram para um extremo. Da mesma sorte o homem, que daqui a pouco está cedendo a tentações maléficas e abrindo mão da sua esposa em casa. Tudo porque coisas que deveriam ser tratadas não foram tratadas. O casamento não amadureceu e as pessoas que estão nele continuam sendo adolescentes, crianças, brigões, gente sensível demais. Isso não pode acontecer. Nós precisamos de famílias fortes. Terceiro e último lugar, cura e relacionamento bem-sucedido. Se dialogar é um exercício humano que exige esforço, treinamento, saber conversar, aprender a conversar, não é fácil não. Se perdoar é uma decisão espiritual. Você está blindando a sua alma, sua espiritualidade, sua casa, o futuro do relacionamento. Cura e sucesso do relacionamento a dois são consequência da dependência total de Deus. Olha o texto que vocês escolheram em Colossenses 3. Já ressuscitastes com Cristo, então pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Paulo desenvolve nesse capítulo a vida espiritual como uma vida nova, uma vida recebida diretamente de Cristo. É o revestir-se do Senhor Jesus. É deixar que a palavra habite ricamente em você, para que todas as suas ações e decisões sejam controladas, guiadas, influenciadas pela palavra de Deus. Se isso aqui acontecer, aí você aprende a suportar. Preste atenção. Você não vai ter um marido perfeito, e nem você vai ter uma esposa perfeita. Você vai precisar ser suportado a vida inteira. Então saiba, você precisa também aprender a suportar a vida inteira. Tem coisas que você muda, que você melhora, que você consegue aperfeiçoar em você e no cônjuge. Mas tem coisas que nunca vão mudar. E você precisa ter tolerância com essas coisas. E é isso que Deus tem para nós nessa noite. Diálogo e perdão. Fontes de cura para um relacionamento bem-sucedido. Se você acredita nisso, fique de pé, por favor, e me permita fazer uma oração por você. Nós dependemos de Deus para colocar estas coisas em prática. Nós precisamos da ajuda de Deus. E Deus nunca quis se distanciar da família. A família do Éden recebia a visita dele todos os dias. A família do Salmo 128 tem o respaldo do Salmo 127. O Senhor que edifica a casa e guarda a cidade. Deus está presente na sua família, no seu casamento, quando há espaço para Ele operar. Foi assim que Jesus começou o ministério dele, num casamento em Caná da Galileia. O Espírito Santo tem orientações específicas para o papel da mulher, do marido e dos filhos, para que a família seja a cada dia aperfeiçoada. E é a ajuda do Deus Trino que nós vamos pedir: Pai, Filho e Espírito Santo, para que a sua família e o seu casamento amadureçam, cresçam e sejam curados de tal forma que se torne instrumento de cura
para outras pessoas, para outras famílias. Vamos orar ao Senhor. Você vai orar por sua esposa vai orar por você. Eu quero chamar a minha namorada, a minha esposa, para estar aqui ao meu lado. Pastor Pinheiro é o pastor da igreja. Quero pedir para estar com a Medinádia aqui perto de nós. Que coisa linda, Jesus. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos nesta hora pelo que nós acabamos de ouvir, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Senhor, reconhecemos diante de ti as nossas limitações para um diálogo profundo e maduro. Como precisamos aprender a conversar, a falar, porque não podemos falar de qualquer jeito, a ouvir, porque ouvir exige atenção, disposição para entender. Nos ensina, Senhor, a dialogar. Também te peço, nos ensina a perdoar, porque nenhum de nós é perfeito e certamente na trajetória do relacionamento a dois nós ferimos e somos feridos. Mas a tua graça nos educa e nos ensina a perdoar. É com base na tua palavra, do que fizeste por nós. Tu perdoaste a conta maior. E nós temos em ti a inspiração para perdoar as dívidas menores. Em nome de Jesus, Senhor, que revestidos de ti, possamos ter cura, saúde e sucesso na vida familiar. Eu oro por cada casal que chegou aqui. Oro por cada família aqui representada. Por cada homem, por cada mulher que precisam ser fortalecidos no relacionamento a dois. Tu sabes as áreas que precisam ser tratadas nestas casas, nestas famílias. Trata, Senhor. Cura, Senhor. Ajuda, Senhor. Levanta famílias para serem referenciais de maturidade. Senhor, de crescimento, de maneira que o Senhor apareça na casa destes irmãos, na nossa casa, na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, fortalece casamentos, renova aqueles que envelheceram, que perderam-se no tempo, Senhor. Que teu filho e tua filha voltem a ter prazer em se abraçar, em beijar, em elogiar. Senhor, em nome de Jesus, que os olhos brilhem outra vez a olharem um para o outro. Que sejam renovados os sentimentos do namoro, da verdadeira cumplicidade, do amor que te glorifica. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos muito próximos de que as pessoas ali sirvam o jantar para todos nós. Porém, convidamos a irmã Rayane. Ela vai proceder com a terceira